Olá, irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que prazer imenso podermos estarmos juntos novamente. E como vocês podem perceber, hoje é um culto que está sendo dirigido pelo Ministério de Intercessão. E que nesta manhã você possa receber uma palavra abençoada, um culto preparado com muito amor e carinho, para que o Senhor venha continuar ministrando em nossas vidas. Amém? Aproveite o culto! Irmãos, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês os recados da semana. Na segunda-feira nós temos o Perseverando na Fé, às 20 horas via Zoom, um momento para nós recarregarmos nossas baterias para a semana. Na terça-feira nós temos a Escola Bíblica da Família, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. O tema dessa semana vai ser uma das 4 disciplinas da fé cristã. Na terça-feira também nós temos a Pequena Família dos Adolescentes, também às 20 horas, realizada via Zoom. É um momento onde os jovens e os adolescentes estão reunidos em intimidade e sendo instruídos pela palavra do Senhor. Na quarta-feira nós temos o culto de oração realizado às 20h15 através do Zoom. Um momento para nós buscarmos, clamarmos a Deus, estarmos reunidos em comunhão. Na quinta-feira, nós temos as Pequenas Famílias, realizado via Zoom, às 20h30, e estamos em comunhão e cuidando, o amor, cuidando das pessoas, uns dos outros. Todos os dias da semana, sem exceção, das 22 horas às 23 horas, nós temos a reunião de intercessão, onde nós clamamos, buscamos a Deus em súplicas e oração, com todos os pedidos da igreja, os pedidos dos irmãos. É muito gostoso estar nessa comunhão. Vocês, através do Zoom também, o pastor sempre está colocando o link, então todos estão convidados. É uma bênção tê-los conosco, é um momento de poder do Senhor nas nossas vidas. Estou esperando vocês, hein? No sábado, nós teremos o nosso relógio de oração. Ele é dia 26 agora, o relógio de oração de todas as nossas igrejas cristãs da família, todas juntas em unidade. Tem sido uma bênção, um tremendo poder de Deus. No domingo, nós temos o domingo que vem, dia 27, vai ser um culto muito especial, vai ser o nosso culto de aniversário de 40 anos, que nós teremos um momento da entrega do nosso jejum e oração que fizemos durante esses 40 dias. Vai ser tremendo, muito poder de Deus. Vai ser através das mídias sociais, teremos a nossa live às 18 horas, não esqueçam, 18 horas, tá bom? E nós temos também, irmãos, vale a pena lembrar, a oferta da quarentena. A oferta da quarentena tem sido um canal de bênção para toda a igreja. Ninguém está ficando para trás, os irmãos que estão precisando estão sendo socorridos, e todo mundo está caminhando em união, em unidade. Está sendo uma bênção. Deus abençoe a todos, que vocês possam realmente transbordar, que Deus possa transbordar na vida de vocês, para que ninguém fique para trás. Deus abençoe. Bom dia, queridos, tudo bem? Agora entramos no nosso momento de dízimos e ofertas. E gostaria de estar lendo 2 versículos aí para vocês, para que nós possamos ter um entendimento do que é dízimo e do que é oferta, amém? Está lá em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de toda a sua plantação. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém? O que nós aprendemos com isso? Primícias se refere à prática de dar a Deus tudo aquilo que nós colhemos, a primeira parte nós separamos para Deus. E às vezes a gente tem o costume de não separar as primeiras partes para Deus e a gente faz tantas coisas, aí o que sobra nós, aí lembramos temos que dizimar, que temos que ofertar, Então, quando a palavra de Deus diz, separa as primeiras partes, ou seja, as primícias, amém?
E muitos possivelmente oferta, muitos até dá o dízimo, mas daquilo que sobra. E às vezes não é nem os 10%, como diz a palavra de Deus, mas sim aquilo que sobra. Não, isso aqui eu vou doar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque Deus, Ele se agrada daqueles que obedecem os seus mandamentos. A gente tem que entender uma coisa: Deus não precisa do nosso dinheiro. O pastor da igreja não precisa do nosso dinheiro. Mas por que esse mandamento? Porque Deus conhece e quer o nosso coração. E o nosso coração, ele tem que estar disponível a obedecer. Amém? Jesus fala, aonde está o seu tesouro, ali está o teu coração. E ele também diz que nós não podemos amar dois deuses. Então Jesus, ele chama o dinheiro de Deus, de Senhor, né? Então quando ele fala que você não pode amar dois senhores, ou seja, que o dinheiro é um senhor que nos, às vezes, prende, que nos aprisiona, né? Então se nós amarmos o dinheiro, nós não teria condição de amar a Deus. Então por isso nós precisamos ter esse entendimento. Então só para a gente ter uma dica do que é dízimo e do que é oferta. Amém? E aí vocês aproveitem aí, façam os seus dízimos, façam as suas ofertas na conta da igreja. Depois tira aí uma foto do teu recibo, entrega, manda para os pastores, né? Porque é uma maneira que a gente tem de agradar a Deus, de adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? E quando eu dizimo, eu estou dizendo que sou dependente da provisão de Deus. Quando eu faço por mim, eu estou dizendo que eu não preciso de Deus. Então eu creio que todos nós dependemos de Deus em tudo aquilo que fazemos. E o dízimo é uma forma de nós provarmos isso. Temos a oferta da quarentena também, que está abençoando muitas vidas, muitas famílias estão sendo abençoadas por esta oferta. Então, vai lá, faça uma oferta que o Senhor colocar no teu coração, deposita também na mesma conta da igreja, e eu tenho certeza que você estará ajudando muitas vidas nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Amém? E agora, eu quero agradecer para cada dizimista, cada ofertante, e que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente, e partindo para o nosso louvor, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam grandemente, que os celeiros sejam transbordantes de uma forma que vocês não conseguem contar as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance, oportunidade de crescer um pouco mais. E a fé que Ele me dá é a mesma fé que Ele te dá. A proporção é a mesma. A diferença é como eu utilizo a minha fé e como você utiliza a sua fé. Mas saiba disso. Fulano não tem mais fé que você. Eu não tenho mais fé que você, porque a nossa fé é igual. A questão é de como nós usamos a nossa fé. Cante comigo. Cada vez que a minha fé é provada, faz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra
Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Carlos, faço parte do Ministério de Intercessão e faço parte dessa liderança, né? Sou um dos líderes desse ministério e com muito prazer nesta manhã que eu venho aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o vosso coração. E eu quero falar de um assunto que pouco é falado nas Escrituras, que é sobre um rei chamado Ezequias. Então eu gostaria de ler com vocês nesta manhã, gostaria de chamar sua atenção para este assunto que é de grande importância, que Deus ele vai falar com você nesta manhã, amém? Então, se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, você pode abrir, acompanhar comigo, irei fazer uma leitura de aproximadamente 11 versículos, e eu creio que Deus, assim como Ele falou ao meu coração, Ele vai falar com você também. Mas, antes de falar desta palavra, eu gostaria de fazer um momento de oração com você, amém? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero me colocar diante de Ti, pois sei que na Tua presença já estamos, e falar de um assunto, Deus, que tão rico, tão maravilhoso, que é da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que traga a revelação ao nosso coração. Fala comigo, porque primeiro a Tua palavra ela fala comigo, para depois falar com aquele que me ouve. Então, nesta manhã eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo possa pegar esta palavra e tocar o coração deste amigo, desta amiga, desse irmão, desta minha irmã. Então eu quero te pedir, Senhor, revela, Senhor, aquilo que ainda não foi revelado a mim, para que eu possa passar, pois a Tua palavra, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A Tua palavra diz que ela faz divisão entre alma e medula, e ela é apta para discernir até a intenção do coração. Então, nesta manhã, eu quero te pedir, Senhor, se há alguém neste momento precisando desta palavra, fala com ela nessa manhã, fala com ele, traz uma resposta, e que ele, Senhor, e que ela, a partir desta palavra, possa ter um norte, uma direção, e que possa glorificar o Teu nome. O Senhor pode mudar a história dessa pessoa. Então eu oro em nome de Jesus, amém. Então agora eu gostaria de dividir com vocês uma palavra da parte de Deus, o qual eu estava orando, e o Senhor colocou no meu coração, assim, quando eu recebi o convite para trazer esta palavra. Logo Deus falou no meu coração para eu falar sobre Ezequias. Então, como eu estou falando, Ezequias é um rei de Israel, e a palavra do Senhor diz que este rei, ele começou a reinar em Israel quando ele tinha 25 anos de idade, e ele reinou até os 29 anos. Então, pouco se fala do rei Ezequias, né? E é por isso que Deus colocou no meu coração, pois é uma palavra de oração, é uma palavra pertinente à oração, e é por isso que eu creio que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse trazer para você nesta manhã. E eu tenho certeza que, como a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela cumpre um propósito, como a mesma palavra diz sobre isso, que ela não desce vazia, ela não volta para o Senhor sem cumprir um propósito. Então, antes ela cumpre um propósito, ela prospera para aquilo que foi enviado, né? E cumpre, né? E para aquilo que lhe apraz. Então, a palavra de Deus ela é viva, ela é muito atual, ela fala e ela vai de encontro com a necessidade das pessoas. Então, é por isso que eu queria ler com vocês sobre este livro que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas voltes a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. É muito interessante esta palavra, porque pouco se fala do rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias, como eu falei, que ele começou a reinar quando ele tinha 25 anos de idade, e ele reinou durante 29 anos. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele foi um rei sincero, um rei que agiu de forma reta, coesa. A Bíblia diz que ele reformulou, restaurou o templo em Israel, ele expulsou os pagãos. Ezequias fez de verdade aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Na verdade, Ezequias, ele reinou sinceramente, ele teve um reinado sincero diante de Deus. E agora, este homem adoece, e Deus, sabendo que ele estava doente, mandou o profeta Isaías levar uma mensagem para ele, para que ele pudesse colocar a casa dele em ordem, porque certamente ele iria morrer. E assim que o profeta, ele entregou a profecia para Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias se virou para a parede e começou a chorar, começou a clamar ao Senhor. E como eu li aqui, ele falou: Senhor, eu reinei sinceramente diante do Senhor, eu fiz aquilo que era reto, eu fiz a tua obra com toda a sinceridade. E a Bíblia diz que o Senhor, antes que Isaías saísse do pátio, falou com ele: volte e fale para o chefe do meu povo, que eu acrescentarei mais 15 anos da sua vida. Então, é muito interessante esta mensagem, por quê? Porque um rei que reinou sinceramente, ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e agora ele é acometido por uma doença, por uma chaga, que ao nosso tempo seria um câncer. Então Deus manda o profeta avisar que ele morreria, e Ezequias começou a clamar e foi chorar ao trono do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele reverteu a situação daquele homem. Era uma situação irreversível, e o Senhor, através de uma oração, através de um clamor, com muita sinceridade, ele reverteu, aquele propósito.
Porque, na verdade, a oração, ela não muda a vontade de Deus, mas a oração, ela muda o propósito de Deus. Então, quando Ezequias orou, Deus falou com o profeta: volte e fale para ele que ele não vai morrer, ele vai viver ainda mais 15 anos, eu o acrescentarei. Ou seja, nós vamos ver na palavra do Senhor alguns homens que também as suas causas foram revogadas, como Davi. Davi foi um homem que pecou, e mesmo assim, não obstante tudo isso, a Bíblia diz que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não que Deus foi conivente com o pecado de Davi, né? Que ele pecou, ele colocou o seu melhor soldado na linha de frente do pelotão, né? Depois de ter cometido um adultério com a esposa do seu amigo, ele quis encobrir esse pecado, mas a Bíblia diz que o profeta Natã foi lá através de uma ordem que Deus deu para que o pecado de Davi fosse revelado. Ou seja, então Davi foi revelado, teve uma sentença sobre a vida dele. Para aqueles que conhecem a palavra de Deus, a casa de Davi entrou em ruína, e a Bíblia diz que Davi, ele clamou ao Senhor, ele pediu que o Senhor não tirasse dele, né, o Santo Espírito dele, não lançasse ele fora da presença dele. Então ele fez uma oração com um coração contrito e quebrantado, e a Bíblia diz que com um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então, ou seja, o poder da oração é um poder ilimitado. Jesus falou ali na parábola da figueira seca: aquilo que a gente pedir em oração, crendo, nós iremos receber. Então a oração, ela é eficaz. E aí eu olho também para a vida da mulher adúltera, que foi pega também no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, a Bíblia diz que todo aquele que cometesse esse pecado seria apedrejado. E a Bíblia diz que aquela mulher teve a sua sentença revogada também. Por quê? Porque a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, que diz que as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Então é muito bom, é muito agradável você perceber e saber que um Deus que nos olha com um olhar de misericórdia, que tem um amor muito grande pelo ser humano. O amor de Deus, ele é incondicional, tanto que ele mandou seu Filho Jesus, né, para salvar a humanidade. O amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos dimensionar. Então o Senhor, ele te ama, o Senhor, ele quer ouvir a sua oração. Se você falhou diante do Senhor, se você precisa de algo para que o Senhor faça pela tua vida, se você entrar na presença dele com o teu coração contrito, com o teu coração quebrantado, a sua causa pode ser irreversível, mas através do seu coração, através do seu coração contrito e quebrantado, a tua oração vai tocar o coração de Deus, e Deus, ele vai revogar a sua causa. A Bíblia fala que Manassés também o filho também de Ezequias, que depois que o seu pai morreu, ele começou a reinar, e a Bíblia diz que ele reinou por muitos anos, e ele fez totalmente ao contrário do seu pai. O seu pai foi um homem reto, um homem sincero, que reinou de uma forma justa diante de Deus. E Manassés, ele reinou de uma forma corrupta, né? Trouxe de volta os deuses, né? Para a casa de Deus. Ele fez tudo o contrário do que o seu pai tinha feito, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Manassés fez uma oração também com o coração arrependido, e Deus revogou a sua causa. Então, olhando para isto, irmão, não tem causa impossível para o Senhor, não tem causa irreversível que Deus não possa, na verdade, mudar. Não que Deus ele seja conivente com tudo isso, não. O Senhor, ele olha com compaixão, ele olha com misericórdia, e ele revoga a nossa causa. Então é muito bom a gente saber disso. Então a oração, ela invade o território do impossível, porque orar, ele provoca o sobrenatural de Deus. E é por isso que nesta manhã eu estou aqui para trazer esta palavra para o seu coração. A Bíblia também fala do profeta Jonas também, que ele
estava no ventre de um grande peixe, e a Bíblia diz que ele estava na profundeza do abismo, e Jonas, ele clamou ao Senhor, com o coração arrependido, e ele foi livre da morte. Então eu não sei o que você está passando, não sei qual que é a sua causa, eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas eu trouxe aqui nesta manhã uma orientação da parte de Deus, um conselho da parte de Deus, que se você descer diante do Senhor com o teu coração contrito e quebrantado, arrependido daquilo que você fez, né? O Senhor, ele vai perdoar os teus pecados e ele vai revogar a tua causa, porque para Deus não tem causa perdida. Então é muito interessante que, voltando para o texto de Ezequias, quando o profeta chegou e falou para ele que ele iria morrer, e que depois saiu da sua presença, que ele se virou para a parede e começou a orar e clamou ao Senhor, logo Deus falou para ele voltar, para o profeta voltar e trazer para ele uma nova palavra que acrescentaria na vida de Ezequias mais 15 anos. Ezequias foi muito ousado, ele pediu para que o profeta, na verdade, desse uma prova daquilo que ele estava profetizando. E aí ele falou, qual é, na verdade, o sinal que você quer que eu te dê? E aí ele falou sobre o relógio de Acais, que se o relógio de Acais, ele adiantasse a sombra um degrau à frente, poderia ser um sinal que o Senhor estaria falando na boca dele. Ou se o relógio de Acais, ele voltaria, na verdade, um degrau a menos, ou seja, que a sombra recuasse, porque quando a gente olha para o sol, quando vem a sombra, a gente percebe que a sombra ela vai avançando, e o profeta, o rei, foi tão ousado em perguntar para o profeta, pedir para que ele fizesse um sinal, e o sinal foi esse, porque ele falou assim, o sol adiantando uma sombra à frente do degrau, isso é fácil, por quê? É claro, porque isso é óbvio, o sol vem, bate, a sombra vai andando, mas agora ele queria ter certeza que era Deus, se aquela sombra, ela voltasse um degrau, né, além daquilo que era o normal, ou seja, era um sobrenatural, e assim o profeta Isaías falou, então será feito conforme você falou. Então, irmãos, Deus, ele mudou a sentença, Deus, ele mudou a causa, ele revogou a causa de Ezequias, e esta é a palavra que eu quero trazer para o seu coração nesta manhã, que o Senhor, tão somente ele quer ouvir a tua oração, ele quer que você se prostre diante dele, com o teu coração quebrantado, com o teu coração arrependido. Então, eu trouxe essa palavra para o seu coração, pois Deus falou muito comigo, e eu tinha certeza que o Senhor iria falar com a tua vida, porque a palavra de Deus, ela cumpre para aquilo que ela foi enviada. Então, nesse momento eu quero convidar o irmão Evandro para trazer, na verdade, um testemunho da parte de Deus, daquilo que o Senhor fez na vida dele. Ouça com atenção. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui, meus irmãos, para falar a respeito da reunião de intercessão às 22 horas, que eu tenho participado, e que alguns irmãos têm participado. A palavra do Senhor, ela tem perseverado no meu coração, me deixado mais calmo para situações de estresse, coisa que era difícil para mim contornar, muitas vezes o que é o inesperado, aquela situação que você não está preparado. Eu tenho sentido bastante tranquilidade em lidar com certas situações como essa. Tem me ajudado bastante a entender o fundamento, como aplicar a palavra na minha vida, sentir realmente que a palavra é viva. Tem me ajudado a tratativa com minha esposa, entender o nosso papel como marido e mulher, termos mais carinho com o outro, não que não tenhamos carinho, mas é de uma forma diferente, uma forma edificante, o respeito e o amor. Também tem me dado bastante condição e sabedoria para educar o meu filho. Então eu tenho sido mais brando, orar em prol de outras pessoas, realmente entender o que é o sentido da palavra interceder por outras pessoas. Sozinho não tenho o que fazer, mas em comunhão ali é muito interessante o que o Espírito Santo tem feito na minha vida, na vida dos irmãos, que eu
viver a palavra no sentido real, não nenhum merecimento, mas glória ao nosso Deus que está com a gente lá e realmente tem sido muito edificante. Acompanhar as reuniões e ver as solicitações, os pedidos de oração, ver os testemunhos de pessoas que realmente estão conseguindo ter suas causas resolvidas, sua saúde recuperada, orar pela igreja. Então é algo muito novo e que tem me ajudado muito a entender a grandeza do nosso Deus, a grandeza de você se preocupar com o próximo. E isso também para dentro da nossa casa, né? Os nossos familiares, não só esposa e filhos, mas também os nossos familiares. Então realmente a paz, ela tem perseverado muito na minha vida nesse sentido, de conhecer a palavra do Senhor. Interessante que todos os dias, participando da reunião, você finaliza a reunião com muito amor, você sente alegria em orar. Coisa que no passado falava-se de estar com Deus e muitas vezes acabava torcendo o bico por não entender realmente a verdade. E no final de cada reunião você tem uma situação muito boa de alegria, de felicidade, de louvar o Senhor, a comunhão com os irmãos. Você sempre sai da reunião com a sensação de que eu quero participar da reunião de amanhã. Então, meus irmãos, tem edificado muito a minha vida nesse sentido. E também a condição de ler, de acompanhar a palavra do Senhor, de saber como procurar as informações na palavra do Senhor. E isso tem me ajudado a ministrar o sal para minha esposa. Já tivemos uma hora intensa e foi muito gratificante. E vê-la aprendendo a palavra do Senhor, acompanhando comigo, dia a dia. A nossa vida tem sido edificada de forma surpreendente. Eu tenho ficado muito feliz com isso. E o meu filho tem acompanhado toda essa mudança. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que a reunião, orar, clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, clamar pela vida dos nossos irmãos que estão ali precisando, de pessoas que a gente não conhece, é algo que gera um fruto muito bom na nossa vida. Então eu convido vocês, meus irmãos, a participarem dessa reunião, porque eu tenho certeza que juntos, você, sua esposa, você, seu esposo e seus filhos, vocês vão colher frutos melhores dentro de casa. A paz vai imperar na vida de vocês. O Senhor vai fazer obra na vida de vocês. Teremos tormentas, teremos investidas malignas? Sim, nós estamos nesse mundo, apesar de não ser desse mundo. Então eu tenho percebido isso, que orando com meu filho e com a minha esposa, a batalha tem sido mais tranquila, não digo fácil, mas a gente sabe o Deus que a gente confia, a gente sabe o Senhor que nós estamos servindo. Então vai ser difícil, mas Ele vai estar com a gente. E Ele vai permitir, como tem permitido, suplantar todas as barreiras do inimigo. E se não acontecer no momento que nós esperamos, é porque ainda não está o tempo certo, não é o momento certo. Então a palavra tem nos ajudado a isso, a aguardar o tempo certo do Senhor. Então, meu irmão, convido você e a tua família a participar da reunião das 10, intercessão. Ore conosco, realmente vai ser muito bom para a tua vida. Temos os testemunhos nos grupos de orações, os irmãos que necessitam de oração, os irmãos que estão enfermos ou têm familiares ou amigos enfermos, de curas. Sabemos que a vontade é do Senhor, né? Mas o nosso dever é orar pelo próximo, orar pelos que necessitam. Então eu convido a você, meu irmão, a participar, você e sua família. E também convido a você a orar na sua casa, com seus familiares. Blinda a tua casa, proteja a tua casa de todas as coisas que vêm para realmente causar problemas e tirar você e a tua família do caminho. Em nome de Jesus eu peço que você faça esse desafio e te convido a permanecer no culto, porque teremos a finalização da palavra. Eu desejo que você e sua família sejam felizes com a presença do Senhor e que realmente a palavra lida dia a dia, ela edifica a tua casa e que o amor impere na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, Evandro, pela sua vida, glória a Deus pelo seu testemunho. Deus continue te abençoando, continue te enchendo do Espírito Santo dele, que você continue sendo essa bênção
Amém? Glória a Deus pela tua vida. Evandro é um dos componentes do nosso ministério de intercessão e trouxe esse testemunho maravilhoso para a tua vida. Então, Deus te abençoe. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ter falado da sua rica palavra. Eu creio que o Senhor eu creio que o Senhor falou ao teu coração. Eu creio que a partir de ouvir mais uma palavra da parte de Deus, a sua vida não será mais a mesma. Então eu quero encerrar aqui, pedindo a Deus que Ele abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe os teus projetos, em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontrei refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra sobreviver. Eu me lanço aos teus braços.
braços contemplam meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia! Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos partindo para o encerramento de mais um culto da família Barueri e este culto foi dirigido, foi ministrado pelo Ministério de Intercessão, um ministério tão importante para a saúde da Igreja do Senhor, tão importante para a saúde da família Barueri, um ministério onde nossos amados irmãos, sua liderança e todos aqueles que compõem esse ministério têm se dedicado à oração, nas vigílias, indo ao monte orar, todos os dias, a partir das 22 horas, eles estão ali ligados, orando ao Senhor, intercedendo pelas causas que compõem aí os pedidos dos irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Então eu quero ter uma palavra de gratidão a Deus por cada irmão que compõe esse ministério, que é um ministério que vai desde homens e mulheres mais idosos, mais velhos, até crianças que participam desse ministério tão importante, tão vital para a saúde de nossa igreja. Quero louvar a Deus pela nossa liderança e por esses irmãos e irmãs que compõem o ministério. E também louvar a Deus pela vida do pastor Marco. O pastor Marco é um homem que eu diria que não é comum o que aconteceu com ele. O pastor Marco ele foi tirado das fileiras do Ministério de Intercessão. A maior parte dos pastores saem do Ministério de Palavra, ensino, louvor, isso é o mais comum que a gente ouve e vê. Mas o pastor Marco, ele pertencia, era líder ali do Ministério de Intercessão Geral da nossa igreja e o Senhor o levantou como pastor e por isso até acredito é um motivo de que ele incentivar tanto os nossos irmãos a esse ministério. Então quero louvar a Deus pelo suporte e incentivo que o pastor Marco dá ao Ministério de Intercessão de nossa igreja. Muito importante e muito especial isso. Antes de orarmos, encerrando esse culto, antes de orarmos abençoando os nossos irmãos do Ministério de Intercessão, quero dar alguns recados muito importantes para você. Na próxima sexta-feira, dia 25, nós estaremos encerrando a nossa campanha de jejum e oração. Então você que faz parte, você que está participando deste momento de jejum, oração, participando dos devocionais, esteja atento, sexta-feira, um dia muito especial para nós, onde estaremos entregando o nosso jejum ao Senhor, onde estaremos entregando esse momento de consagração ao Senhor. E em virtude disso também, no sábado, no dia 26, nós estaremos com os nossos 24 horas de oração, onde todas as igrejas cristãs da família estamos unidos, orando, e cada hora uma igreja cristã da família está em oração. E o nosso horário, o horário da família Barueri, é às 14 horas do sábado. Então você que é membro da família Barueri, você que está conosco, fique ligado nas nossas mídias sociais, que vai ser passado o link do Zoom, onde todos juntos vamos estar ali orando. E você pode orar a qualquer momento, mas às 14 horas, entre as 14 horas e as 15 horas, é responsabilidade da família Barueri e contamos com a sua participação, orando conosco, intercedendo conosco, esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado em oração. Também um outro momento especial que é o que nós estamos trabalhando e orando durante todo o ano. No domingo, no dia 27, nós estaremos celebrando
40 anos da família Barueri. E a bênção de domingo vai ser dobrada. Então nós teremos a nossa transmissão de culto pela manhã, no domingo, às 10 horas da manhã, a nossa transmissão da família Barueri. Fique ligado, haverá uma grande surpresa. O pastor Marcos fará um anúncio muito importante para nós, membros da família Barueri. Então fique ligado, domingo às 10 horas, nosso culto de ceia do Senhor. Já prepare a sua ceia para você poder cear com a sua família. E também, e esse sim, às 18 horas, nós faremos uma transmissão com todas as igrejas cristãs da família, onde iremos celebrar o aniversário de 40 anos da Igreja Cristã da Família. Todas as igrejas cristãs da família, da Bolívia ao sudeste do Brasil, estaremos reunidos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. As igrejas do Nordeste, a igreja do Sudeste, estaremos orando, buscando ao Senhor, tendo uma ministração preciosa por parte do Senhor aos nossos corações. Então, domingo, você tem 2 compromissos conosco, às 10 horas, família Barueri, ceia do Senhor, momento especial de um anúncio importante para a nossa igreja, e às 18 horas, celebração de 40 anos da Igreja Cristã da Família. Contamos com a participação de todos vocês para que essa semana seja repleta das bênçãos do Senhor. Oremos ao Senhor agradecendo por esse momento tão precioso que temos tido na sua presença. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem falado conosco por meio dos testemunhos que o Ministério de Intercessão nos trouxe. O Senhor tem falado conosco por meio de vídeos, por meio de canções, por meio de fotos. O Senhor tem falado conosco por meio da palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações. E queremos te agradecer, Senhor amado, por esse ministério que tem colocado uma dedicação plena em busca, em comunhão ao Senhor, para beneficiar a igreja do Senhor, para beneficiar os membros da família Barueri, os membros da igreja do Senhor, ó Pai. Queremos te louvar a Deus por esses irmãos e irmãs que têm dedicado tempo em consagração, em dedicação ao Senhor por todos nós, Senhor amado. Obrigado por cada vida deles, abençoamos. Cuida de suas casas, de suas famílias, de seus filhos, esposas, esposos, e assim o seu nome seja glorificado. Que a palavra que foi ministrada, que os testemunhos que foram ministrados alcance o coração dos nossos irmãos, Senhor amado. Que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Obrigado por esse tempo precioso que passamos na presença do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a vida dos nossos intercessores, agora e sempre, para a glória do Senhor. Amém e amém. Que a palavra do Senhor encontre o devido lugar no teu coração. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, e nos vemos nas nossas transmissões, nos nossos chats. Em nome de Jesus, até a próxima. Deus abençoe a tua vida.